tratar deste tema mais uma vez nesta manhã, para mim também é honra, né? Como eu digo sempre, você aqui presencialmente, você pela internet, os nossos líderes aqui da sede, todos que trabalham no culto, todos que se envolvem, né, honram esse momento para termos tanta excelência. Muito obrigado, bem-aja. Dê um aplauso aí pela sua vida, né? Dê um aplauso. Olha para o irmão e diga, você é muito importante. É bom, né? É bom, a gente gosta disso, hein? Honra é muito bom, né? Vale a pena honrar aqueles que merecem honra. Desculpem aqueles que ainda batizam nas águas, mas olha, é uma desonra para Deus. Bispo, você estava tão bem até agora, você deu-lhe agora uma sapatada. Desculpe, irmão. Não dá. Eu preciso ser verdadeiro, contundente e até desagradável às vezes. Por que não dizer insuportável? Deus já me revelou isso. Eu tenho sido já há alguns anos e vou ser daqui para frente muito mais ainda o cara mais insuportável, general, para com aqueles que não suportarem a sã doutrina, porque é dela que meu coração está cheio. Cheio para se encher mais ainda, porque o conhecimento não ocupa lugar, ele apenas organiza. Quanto mais ele organiza, mais dá para entrar conhecimento. Então, o batismo nas águas, desculpe, ele é alguma coisa que desagrada a Deus. Ele ofende o Espírito Santo, viu? Ele ofende. Ele ofende a obra de Cristo na cruz do Calvário. E é sobre essa vertente que nós vamos passear juntos aqui. Porque o batismo nas águas, olhe para o irmão e diga isso, ele é desnecessário. Você que está na página de missões, você que está no canal do YouTube da igreja, nos nossos canais da igreja, só está na introdução, irmão, você já quer parar? Teve um grande pensador, chamado Pascal, que disse um dia, o homem tende a rejeitar tudo aquilo que desconhece. Se você nunca ouviu ninguém dizer que o batismo é desnecessário, e que o batismo ofende o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você precisa me dar tempo para você entender isso. Depois você ainda deve entrar lá no canal de missões e assistir outros temas, como andando no Espírito, por exemplo, como batismo, que tem lá alguns temas de batismo já anteriores. Você vai entender muito mais. Mas vamos começar aqui, então, avançando no livro, na página 82, que diz, algumas igrejas, nosso apóstolo querido, apóstolo Miguel Ângelo, meu amigo eterno, ele diz assim, algumas igrejas dizem que o batismo deve ser por aspersão, outras ensinam que é por imersão, outras dizem que só quem passa pelas águas dos rios é que recebe o batismo no Espírito Santo. Eu sofri isso aqui, amados, acredite. Eu posso falar e falo com tanta propriedade, porque tenho experiência. Eu nasci no lar evangélico, aos 7 anos de idade eu era batizado, num sítio lá no Pau da Fome. E era na represa, mas eles não ficaram muito convencidos. Também passou lá também? Cachoeira, né? Então, mas eu não fui na cachoeira dessa vez, eu fui primeiro num sítio que tem uma represa. Depois da cachoeira, que a represa fica lá, um piscinão natural, mas ali eu fui batizado aos 7 anos, mas aí eles me viram que eu ainda cometi alguns pecados. Quando chegou aos 11 anos, eles, na mesma igreja, né? Aos 11 anos, essa igreja disse, não, agora vai ter um batismo que vai ser na cachoeira. Eu estou falando de realidade, aconteceu comigo. Estou pregando com o meu testemunho. Assim pregou Jesus, assim pregou o apóstolo Paulo, assim prega o apóstolo Miguel Ângelo. Só me lembro dessa cena, que para entrar escorregando na pedra, para chegar até o lugar certinho de batizar, não foi mole não. E por aí vai. Então vamos lá, 14 anos. 7, 11, 14. 14 anos, agora construímos um batistério na igreja. Agora todo mundo tem que passar na água de novo. Aí vamos lá, que aqui é o batistério, aqui é lugar santo, aqui. Desculpe, irmãos, aos 7 anos, aos 11 anos, aos 14 anos, eu entrei um pecador seco e saí um pecador molhado. O apóstolo Miguel Ângelo sempre diz, a diferença é que quando você leva uma pessoa ao batistério, ou a qualquer lugar que seja, você entra seco e sai molhado. E alguns até envergonhados, porque tem situações aí vexatórias que você não pode nem imaginar que acontecem nesses momentos. Com o nosso apóstolo, para você ter uma ideia,
ele levou uma descarga elétrica. No último batismo que ele fez, Deus já estava falando com ele sobre isso, né? Ele foi uma descarga elétrica e ficou morto cerca de 6 minutos. Quem é dessa época aqui? Ó, tem pessoas aqui dentro, olha, Arinda, né? Que você também é dessa época aí, pessoas que dessa época que viram isso, né? E nosso bispo Eleir, né, que hoje está aqui representado pela Creuza estava com ele no batistério ali naquele momento, experimentou isso tudo, e não foi fácil não. E dessas coisas aí, tem muitas coisas vexatórias que eu poderia contar aqui para vocês, mas que não vão nem edificar. E ali foi um marco bem na vida do apóstolo, ele foi ressuscitado em oração, né? Está aí conosco até hoje, graças a Deus. E é muito problemático você lidar com essas questões que são puramente carnais. Batismo é carnal. Não dá para você... Olha, Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Irmãos, eu não vou ler o livro aqui com você, depois você pode ler em casa, é maravilhoso. Claro, os comentários do nosso apóstolo. Mas eu preciso aqui entrar um pouquinho, meio que de sola, escola de capacitação e crescimento espiritual. É onde você está, eu preciso te lembrar disso. Às vezes dói um pouco a maneira como eu vou abordar, mas eu preciso ser contundente, sabe, Jane? Porque pessoas passam entre nós, e a primeira coisa, às vezes, que fazem quando saem daqui, é ir para o batistério. Porque os líderes que não conhecem isso, acham que Jesus não fez nada na cruz do Calvário. Acham que a obra do Espírito Santo não vale de nada. E precisa de uma água de batistério, meus amados. Isso desmerece o sacrifício de Cristo. E precisamos... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, que eu falo pouco no altar, porque eu não gosto de ficar falando muito de morte prematura, porque não se pode julgar ninguém quanto à morte prematura. Mas eu ficava me questionando quanto a João Batista, por isso que eu falei para você que o que eu ia dizer agora é contundente. Eu ficava me questionando quanto a João Batista, eu falava, pô, se o cara comeu mel silvestre, ele foi talhado, ele foi chamado, ele foi da tribo dos essênios, que era a única tribo que batizava nas águas, era um costume único, nem era o costume total dos judeus, só porque por Isaías ele havia sido profetizado como precursor de Cristo, e precisaria ter um ato ali que simbolizasse a purificação definitiva, que era a água, palavra, lavar, regenerador. Então Deus escolheu João Batista para que ele fosse, olha, foi conhecido João Batista, João, o que batizava. O nome dele não era João Batista, é que ele era João, aquele que batizava, por isso virou João Batista. Da tribo dos essênios, a tribo que trouxe esse costume de, ao invés de fazer qualquer outro ritual de purificação, ele fazia o ritual do batismo nas águas, que era o ritual de purificação, que começou com Abraão, com a circuncisão, e por aí vai. Então o batismo, Calvino nas suas obras, as Institutas, maravilhosa a obra de Calvino, maravilhosa, um dos reformistas. Estamos completando agora 502 anos da Reforma. Mas eu não faço parte apenas da Reforma, eu faço parte da última Reforma protestante. É a reforma dentro do seio da Igreja Romana. E Calvino, nas suas Institutas, ele diz, não, mas o batismo tem que ficar, é uma ordenança. Errou. Temos um ministério que está fazendo a reforma dentro da reforma. A reforma padrão, a reforma dentro da igreja, agora é evangélica. Porque a reforma primeira foi dentro da Igreja Romana. Eram todos monges, padres. Pelo menos a maioria deles. Entende? E agora? Agora é difícil pensar em 502 anos depois da reforma, porque aqui mesmo no comentário o apóstolo Miguel Ângelo diz, ele diz, a Igreja Romana importou essa história do batismo e as igrejas evangélicas também acabaram importando isso. Essa ordenança. Que é um rudimento, são coisas rudimentares da doutrina de Cristo. Quando Paulo ele traz essa nomenclatura lá em Hebreus 6, de 1 a 3, quando ele diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele arrola o batismo como um desses rudimentos. Calvino defende como uma ordenança. E eu defendo
como alguma coisa que tem que ser deixado de lado mesmo, como disse o apóstolo Paulo. Porque ninguém entendeu essa história de João Batista, e eu ficava intrigado, porque eu dizia assim, João foi talhado para isso, e o camarada, poxa, fidelíssimo, não é? Admirável, até queriam colocar meu nome de João Batista, sabia? Tem um João aí, né? Nada contra João. Mas olha, como o meu chamado era para ser Daniel mesmo, minha mãe falou, não, João Batista não. João Batista não, porque esse homem vai brigar com esse negócio de batismo a vida inteira aí, depois que ele conhecer a graça de Deus, como é que ele vai se chamar João Batista? Nem me deixou chamar João Batista, tá vendo? Mas olha, aí seria meu testemunho, é muito grande, não dá tempo de contar agora. Eu vou te falar, é conjecturando, porque a Bíblia não revela isso, tá? Mas possivelmente, talvez, João Batista teve até que ser cortado ali naquele momento, irmãos. Pode ser até uma morte prematura, sabe por quê? Porque eu acredito que João Batista tinha que ter parado de fazer o ministério dele aqui, tinha que ter seguido Jesus, ele tinha que ter se juntado a Jesus. E se você for olhar lá nos conteúdos dos livros sinóticos, você vai ver comentando que teve até uma intriga entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Deus tem pressa, irmãos, que até hoje os cristãos estão por aí dependendo de água, de batismo, maquiando. O batismo, ele maqueia. Ele é uma maquiagem, ele serve. Eu fico vendo como acontece nas igrejas, normalmente. Somente essa questão de casamento, a pessoa conhece um rapaz e diz, não, peraí, se não batizar, não casa. Aí o rapaz vai lá e batiza para casar. E o casamento não dura nem um ano. Porque era um pecador que entrou seco, sal molhado, só para se casar. E onde está Deus nisso? Com Deus não é mágica. Com Deus é milagre, é transformação. Eu canto isso num dos louvores que Deus me deu. Eu digo, o maior milagre que me aconteceu. Eu digo, eu estava morto, mas o teu amor me reviveu. Obrigado, Pai. Né? O maior milagre. E isso só a graça de Deus, só a visão da genuína graça. Senão tudo é máscara. Tudo é, sabe, ilusionismo. Sabe, a vida do cristão não é uma rede social, não, irmão. Não é uma rede social. A rede social é legal, é bom, é para a gente postar mesmo coisas positivas, para ajudar os outros, mas tem que viver aquilo que você posta. Senão não tem valor nenhum, vai ser só para os outros, para você. Por isso que tem crente se matando aí. O cara, puxa, há um tempo aí, um pastor, né, todo saradão, americano e tal, se matou. Cheio de postagens, cheio de palavras bonitas, que adianta? Tem que viver o que prega. Senão todos nós vamos cair nessa esparrela aí. Isso é a esparrela do mundo. E o batismo é um perigo. O batismo, ele faz essa maquiagem inicial. O João Batista, ele entendeu isso quando recebeu Jesus. Antes ele já tinha dito, eu vos batizo com água para arrependimento. Aqui no livro, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim, do que Jesus precisava se arrepender? Ele não tinha pecado. Por que Jesus foi às águas então, irmão? Porque ele foi às águas, não foi pelo pecado dele. Ele foi às águas pelos nossos pecados. Porque ele era o sumo sacerdote. Porque ele era a ovelha muda levada ao matadouro. Isaías já tinha profetizado isso. E a ovelha era lavada antes de ser oferecida ao sacrifício. Era o sacrifício de purificação da ovelha, ela tinha que ser muito bem lavada, purificada. O sacerdote, antes de entrar no tabernáculo, ele tinha que ser lavado, da cabeça aos pés, raspava a cabeça e fazia uma limpeza total, uma asepsia total, para ele entrar no santuário. Era um ritual de purificação. E ele dizia, o que vem depois de mim, qual que veio depois de João? Veio a obra de Cristo Redentora na cruz do Calvário, a crucificação e o Cristo ressuscitado e glorificado. Se você volta ao batismo, você anula tudo isso. Tito 3,5, olha lá. Ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Do Espírito. João 4,2 diz, se bem que Jesus nem mesmo batizava. Sim, os seus discípulos, quer dizer, ali ainda no tempo da lei, houve-se algumas práticas ainda de batismo, sabe? Era o tempo da lei, as pessoas não entendiam e acabou aquilo se estendendo durante um tempo. João Batista, se queria batizar, devia ter se ligado ali junto com Jesus, está juntinho, ele não estava, eles seguiram cada um por um lado.
estava dando até contenda com essas questões. Você vê que o batismo dá problema. Porque os discípulos de Jesus estavam batizando, os discípulos de João também estavam batizando e tal, e estava começando a ter uma história ali. O problema é que o batismo gera isso. Em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, esse Espírito Santo de Deus, diz aqui o apóstolo Miguel Ângelo na página 83, ele veio à nossa vida, ele nos selou para a redenção. O selo imprimido pelo Espírito Santo no dia em que confessamos Jesus permanece para sempre. Efésios 1:13, em quem também, olha como se processa. Vê se tem batismo aqui nessa sequência. Ele diz, e também em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Agora, com o Cristo ressuscitado e glorificado, agora com o pacto da graça de Deus, a sequência é essa. Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, lembra que o João falou? Eu não poderia nem te batizar, eu que tenho que ser batizado por ti. Olha, a visão estava ali. E Jesus disse, mas eu faço por enquanto, convém cumprir a lei. Era para cumprir a lei, porque se ele não fizesse, ele não cumpria a lei. Ele batizou simbolicamente, foi batizado simbolicamente, tipificando o nosso batismo. Se Jesus foi batizado, eu não preciso ser. Se Jesus carregou a coroa de espinhos, eu não preciso carregar. Se Jesus carregou a cruz, eu não preciso carregar. Se Jesus morreu na cruz, eu não preciso morrer na cruz. Ele já fez por mim. Se Jesus venceu a morte, eu não preciso morrer. Lá em Atos 1, não precisa ir lá, não está no telão, mas Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Para quem quiser anotar. Jesus volta, e ele voltou na mesma carne. Ele não tinha ido ao céu ainda. Ele estava na terra. Ele ressuscitou ao terceiro dia, depois de cumprir o chamado de resgatar aquele povo que não tinha ouvido falar de salvação eterna, porque senão não se falava isso até a crucificação. Resgatou das garras do inferno, é uma linguagem metafórica. E Jesus aparece em carne para dar orientações aos discípulos, para aguardarem o dia do Pentecostes, quando o Espírito celebraria essa obra, que a igreja tradicional não entendeu até hoje, fica achando que é o batismo que faz. E Jesus disse, vocês nem devem partir para a guerra agora, esperem mais um pouquinho. Estou aqui explicando o contexto para vocês. Não vou lá ler que não dá tempo. Mas, fiquem aí mais um tempo, não vai por enquanto, até que vocês sejam revestidos, até que desça o Espírito, até que... Por quê? Porque ele ainda não tinha tido o corpo glorificado, ainda não tinha sido assunto aos céus, para que então o ministério do Espírito Santo começasse a vigorar. O ministério do Espírito Santo só começou a vigorar depois do dia do Pentecostes. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula um pouquinho mais. Mas o que me traz a esse texto hoje é porque os discípulos questionaram, Senhor, será esse então o tempo do fim? Jesus disse, não vos compete saber tempos ou épocas reservados para a autoridade do Pai. Então pronto, não se discute, já veio o Espírito Santo, já vivemos essa realidade aqui de Efésios 1:13, para que eu vou ficar hoje discutindo questões de batismo, irmãos? A gente nem prega todo dia aqui sobre batismo, a gente nem fala tanto sobre batismo, não é verdade? Aproveite, porque esse tema, eu estava olhando a última vez que eu preguei, foi em 2016. Já tem 3 anos. Aproveite hoje, pegue o máximo que você puder. Então, João já começava a antever ali o que nós temos que ver hoje, o que está aqui em Gálatas 3:27. Nós fomos batizados em Cristo, de Cristo nós estamos revestidos, irmão. O melhor, ele disse, olha, o que vem após mim é maior, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não é mais água, é Espírito Santo e fogo. Joga água, joga um pouquinho d'água no meio de um fogaréu para você ver o que acontece. Só alimenta, irmão. Leva mais oxigênio ainda para o material e ele vai e dá uma crescida. Um pouquinho d'água não apaga um fogaréu. Batistério, água, batismo, é um pouquinho d'água. No meio de um fogo do inferno que arde em nossa volta aí, irmãos. Uma fornalha aquecida 7 vezes.
Você está entendendo? Não é uma chamuscadinha, ainda mais por aspersão, menos água ainda, meu Deus, né? Não vai apagar esse fogaréu do inferno que anda nos rodeando, esse assédio, mas o fogo com fogo, hein? O fogo consome o fogo, irmão. E o fogo do Espírito Santo, Amdanai, Omanai. Quando o fogo do Espírito Santo invade o nosso coração, invade a nossa alma, quando ele pega, irmão, você viu um foguinho aqui, eu vou passar por cima dele, você não vai nem perceber o outro fogo, porque o meu fogo é mais forte. Você está entendendo? Não pode ser água com fogo, tem que ser fogo com fogo. Diga, fogo com fogo. Ai, Jesus, como é bom ouvir a tua palavra. Gálatas 3:27, porque senão você ofende. Você viu que nós lemos aqui, ó, não entristeçais o Espírito. Aqui Gálatas 3:27 diz, todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Depois Efésios 5:26 ele diz, para que santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de batistério, do sítio do Irã, não, da cachoeira. Não vai na praia. A bispa, porque você não foi na praia, porque na praia agora estão batizando na praia. Descobriram que na praia tem água salgada, e o sal... Não é não, irmão. É o Espírito. É o Espírito Santo. É o fogo de Deus. É o fogo da graça de Deus. É o fogo da revelação do Evangelho. É esse fogo que transforma, que queima, que incinera o pecado definitivamente. Você não tem mais prazer no pecado, o que te dá prazer mesmo é o reino. São as coisas de Deus, é a palavra, é o Evangelho. E isso só acontece, ele diz aqui, por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra que batiza. É a palavra que transforma, é a palavra que invade, é a palavra que determina, é a palavra que corta, ela separa juntas e medulas, ela discerne os intentos e propósitos do coração. É a palavra que transforma, é a palavra que restaura, é a palavra que batiza. Palavra é fogo consumindo fogo, para que o poder de Deus prevaleça. Você está sendo batizado agora. Pela palavra. Palavra. Recamanchomantarai. Hariomantanai. Palavra. Diga a palavra. Diga eu recebo essa palavra. Diga eu me abro para essa palavra. Eu quero viver essa palavra. Eu quero me encher dessa palavra. Nunca mais, meu irmão, você vai dizer que é terra seca. Porque está crente aí dizendo que é terra seca. Como terra seca, minha alma suspira. Vem tomar banho na palavra. Lave-se nessa palavra, revista-se dessa palavra, receba essa palavra e você vai ver se alguém mais vai te demover. Sabe que tem gente torcendo contra mim? Eu nasci no lar evangélico, profetizado pela minha mãe, ser o Daniel, o homem da sabedoria da palavra, como era o meu xará, como foi o meu xará. Cresci ouvindo coisas erradas, não sabia nada de Bíblia, ninguém sabia, a pessoa não pode dar aquilo que não tem. Aos 20 anos de idade, eu só queria ser rico, eu achava que o rico não podia ir para o céu, porque se um camelo não podia passar no fundo de uma agulha, eu pensava que era uma agulha de costurar. Ninguém nunca tinha me ensinado que eram as agulhas, que eram as passagens das muralhas de Jerusalém, e que os mercadores, que os mais ricos, tinham muitas coisas ali nos camelos, e dava trabalho, eles tinham que parar, tirar tudo para passar o camelo, depois passava toda a muamba, né? E isso dá trabalho, por isso que Jesus disse que era mais fácil. Jesus não disse que era impossível, ele só disse que era mais fácil. Ele só disse que era difícil, é difícil, porque não dá para maquiar com batismo, Henrique. A graça de Deus traz uma responsabilidade. Você acha que é molinho, você acha que é fácil, você não tem noção de como o diabo investe contra a minha vida, irmão. Você acha que é molinho ser um apóstolo há 40 anos, pregando a graça de Deus, sendo fiel? Você vê quantas coisas nosso apóstolo tem vivido, até ataques na sua família.
coisas de lado, de todo lado, guerras contra esse ministério, pessoas que se levantam, às vezes autoridades aí no meio evangélico se levantam, ficam querendo disseminar contenda no nosso ministério. Vai visitar uma igreja qualquer aí para você ver. Você vem aqui, a gente não fica falando mal de... Você me viu falar de alguma denominação aqui, hoje não falo, mas eles falam descaradamente contra a nossa igreja, contra o nosso apóstolo, diz que é um herege, diz que é seita, diz que é falso profeta, irmãos. Na hora que o cinto aperta, eles vêm para a gente aqui, sabia disso? É o apóstolo que defende, é o apóstolo que ajuda, é o apóstolo que abençoa. É uma bênção. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso apóstolo. Imaginem quantas guerras vêm contra o nosso ministério toda hora. E contra a minha vida, irmãos. Eu sou apenas a sujeirinha. O apóstolo diz que é o dedo mindinho nessa obra. Eu sou apenas a sujeirinha da unha. Aquela cutícula. Ai de mim, que for logo arrancado se eu bobear. Tem que estar segurando, meu irmão, de todo jeito nessa palavra. Posso confiar isso aqui na carne. Não posso confiar nada na carne, irmãos. E a guerra é toda hora. Tem que ser com fogo. Tem que ser enchendo rosa o coração, sabe? Cada dia mais, cada dia mais. Que a carne, meu irmão, a carne é fraca. É a palavra. Diga, é a palavra. Abra-se para essa palavra. Viva essa palavra. Seja batizado pela palavra todos os dias. Porque nós temos que viver essa nova aliança. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, olha que Paulo disse, isso nós temos que dizer todo dia, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, é mesmo, se dá para viver sem, então eu vou querer viver sem, porque eu estava começando a viver o êxtase, né, de diretoria de missões, do meu chamado aqui, isso é tão maravilhoso na minha vida, descobrindo esse viés espiritual, de poder andar no Espírito. E o Senhor disse, olha, então me levou aquela palavra de Paulo quando diz a Timóteo que muitos não suportarão essa doutrina. Me levou a palavra de Paulo em Filipenses quando diz, o morrer é maravilhoso. O morrer neste mundo aqui, para esse mundo que vai para a glória, na glória tudo é maravilhoso, não dá nem para a gente imaginar, é imensurável, mas ficar e ser bênção para o evangelho também, eu já consigo viver o reino de Deus aqui na terra, isso também é tão maravilhoso. Então, se for para ser benefício, que seja, que eu vá. E Deus me deu. Mas o que eu perdi de pseudos amigos, até pessoas da família, de contatos, as pessoas têm corrido um pouco de mim. As pessoas fogem um pouco de mim, sabia? Porque, desculpe, a verdade dói. A verdade dói. Eu estou aqui hoje, você pessoalmente, você pela internet, que bom que você conseguiu ficar até agora. Porque a verdade dói. Mas é aquilo que dói que te faz crescer. É o que dói. Vai fazer um exercício físico, por exemplo, para você ver. Não, já consigo levantar 200 quilos. Se você não aumentar para 210, você não vai crescer. Porque os 10 quilinhos a mais é que vai fazer doer a tua musculatura. É ali que você sabe que está fazendo mais força. Crescimento depende de superação. Diga, crescimento é igual superação. Só a graça de Deus nos faz crescer. Só a palavra nos faz crescer. O batismo leva ao comodismo. A pessoa acha que entrou nas águas, está tudo resolvido. Relaxa. A graça de Deus traz essa responsabilidade. Não há espaço para relaxar. Imagine se eu relaxasse, irmãos. Se eu relaxasse, eu cheguei ontem 9 horas da noite, seria tranquilo. Eu poderia ter pedido a Bispa Rosa, a Bispa Sandra, outro irmão aqui que estivesse no altar, que sabe os nossos bispos da liderança, Bispo Antônio Carlos, alguém estivesse aqui no altar ministrando a palavra. Bispo André Barbosa, que está sempre aqui. Ok, eu podia. Seria justificável, não seria? Cheguei 9 horas da noite, viajei o dia inteiro. Eu saí 8 horas da manhã. Aliás, saí 9 horas, 9 e pouquinho, de lá de Ipauçu, viajamos 5 horas de ônibus, aeroporto, avião, isso para a carne cansa demais, irmãos. Mas eu sei da minha responsabilidade. Era Deus que queria usar, era a mim hoje aqui no altar. E eu, para mim, acredito, estou vivendo aqui o melhor momento da minha vida. Eu estou imbuído da minha missão, eu estou interessado naqueles que se interessam por essa causa. E eu sei que isso aqui gera colheita. Estou semeando. Semeando. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. E aí é que dói. Porque isso que dói. Porque não são estratégias humanas. Ele diz, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O apóstolo Miguel Ângelo diz assim, só existe um batismo na nova aliança no sangue do Cordeiro,
o Senhor nos fez mortos ao pecado e vivos para Deus. O pecado não tem mais domínios para nós, sobre nós. Se nós vivemos, irmão, o pecado não tem, ele vem por um caminho, ele foge por 7. E Efésios 4:1-5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está claro aqui, só existe um batismo, que é o batismo da cruz do Calvário. Cristo foi batizado no cumprimento da lei, tudo que nós já dissemos aqui, alguns comentários do apóstolo. Aqui no final ele diz: Jesus não considerou o batismo nas águas como sendo o seu batismo. Marcos capítulo 10, versículo 39. Disseram-lhe, tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Então ele foi batizado nas águas, simbolizando os nossos pecados, porque ele não tinha pecado. Colossenses, capítulo 2, vou ler aqui o versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face? Por nós. Capítulo 2 de Colossenses, olha a grande luta de Paulo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Versículo 4, assim digo, Colossenses 2, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Você viu que o que Paulo falou aqui não é sabedoria de palavra, não são raciocínios falazes. Ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, no versículo 6, assim também andai nele radicados e edificados, confirmando na fé, qual fostes instruído, crescendo em ações de graças. Cuidado, versículo 8, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Batismo é tradição, é rudimento, é ordenança, é tradição. Não é dessa forma, é convenção. Uma igreja convenciona que é por aspersão, outra é por imersão, outra tem que ser na cachoeira, outra tem que ser... E onde está Deus nisso, irmãos? Onde está a palavra nisso? E ele diz aqui no 8, olha, rudimentos não segundo Cristo. 9, porquanto nele, em Cristo, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Onde diz aqui que precisa de água, irmãos? Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Nele também foste circuncidados. Aí começa a dizer toda a finalidade e a função. No versículo 12, olha, tem aí o 11, né? Nele também foste circuncidados. Olha, o primeiro sacrifício da purificação, né? Circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tudo que ele fez, para que nós não precisássemos fazer, você está entendendo? Nele também foste circuncidados. Agora o 12. É o 12? Tem aí o 12, filhinho? Oh, não tem o 12? O que houve com você hoje, Joás, querido? Esse é o principal? Tendo sido nele sepultados, juntamente com ele, no batistério da igreja, que é o lugar mais santo e puro. O lugar mais santo e puro tem que ser a tua mente, irmãos. Ele diz: sede santo como eu sou santo. Lavada pela palavra, batizada pela palavra, cheia da palavra. Ele diz, com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Batizados estum, com a devida vênia do Espírito Santo, repetindo a fala de Jesus quando ele disse, consumado estum, está consumado. Tetelestai, o preço está pago, está feito. Na sua morte, nós fomos batizados. Batismo nas águas é uma mentira que o diabo usa para nos prender às tradições humanas, raciocínios falazes, a ficarmos presos à lei que era enferma na carne. Batismo da palavra é a revelação da graça de Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa terça-feira maravilhosa. Obrigado pela revelação, Pai. Obrigado pelo batismo da palavra, Senhor.
Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz, nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. E veremos a melhor terça-feira de nossas vidas. Que a Tua graça, Tua paz, o Teu amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem, ó Pai. Não só hoje, mas para sempre. Na vida daqueles que se abrem para a palavra, que são batizados pela palavra. E o povo que vive essa palavra, que é uma fonte a jorrar para a vida eterna, que não vive como terra seca neste mundo, mas vive esta fonte da palavra, recebe a palavra e jorra a palavra. O povo que é batizado pela palavra e batiza na palavra. Diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. Acesse o canal Missões Cristo Vive Oficial e visite a nossa playlist 1 Minuto de Graça. Você vai ver o que nós temos feito em 1 minuto. Vídeo um pouquinho apenas mais de 1 minuto. Nós fazemos uma abordagem com a graça de Deus. Nós fazemos uma leitura crítica, uma leitura objetiva, com foco na graça de Deus. E você vai ser muito abençoado, apenas investindo 1 minutinho da sua vida. Vale a pena. Eu te encorajo. Faça-nos uma visita e acesse a nossa playlist 1 Minuto de Graça. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto. Um abraço carinhoso, graça e paz. Graça e paz. Estou aqui para fazer uma proposta a você. Acesse o canal do YouTube Missões Cristo Vive Oficial e acesse a nossa playlist Um Toque de Graça. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que pela graça sois salvos, mas também fala aos Coríntios de um segundo benefício. E é focado neste segundo benefício que nós usamos um toque de graça com vídeos curtos, mas com uma grande explanação, com exegese hermenêutica dos benefícios da graça de Deus. De uma forma rápida e dinâmica, você vai absorver com um toque de graça a verdade da graça de Deus. Essa é a nossa proposta. Vai lá, eu espero por você. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. O que não é reciclável é descartável, você sabia? Por isso nós temos no Ministério Cristo Vive a reciclagem ministerial. Toda sexta-feira, às 22 horas, eu espero por você, eu tenho um encontro com você para falar do nosso ministério, para colocar você em dia com aquilo que se passa pelo Ministério Cristo Vive, pela última reforma protestante, pelo chamado que está na vida do apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz. Eu espero você para nós tratarmos desses assuntos e também sempre abordarmos um tema maravilhoso e revelador da graça de Deus, ok? Encontro marcado? Sexta-feira, 22 horas, canal do YouTube Missões Cristo Vive. Até lá, graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, seu diretor de missões da Igreja Cristo Vive. Estou aqui para ombrear o nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa Rosana, nossos bispos primazes, toda a família apostólica, o corpo ministerial da sede, ombreá-los nessa aproximação. Eu quero aproximar você de nós. Eu quero mostrar a você a Igreja Cristo Vive. Eu quero ser um canal facilitador para você. Para isso, mande um e-mail para mim, bispodaniel@igrejacristovive.com
Eu estou habilitado a te ajudar. Eu tenho autoridade delegada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo para isso, com o chamado profético de Deus. Então aproveite, bispodaniel@igrejacristovive.com.br, o seu canal Cristo Vive.